Olá, tudo bem? Sou Iraci Malafaia do canal A Boa Notícia. Estamos aqui na maratona da Semana Santa e hoje nós chegamos na sexta-feira da Paixão, o dia que o nosso amado Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Lembrando para vocês que neste período Jerusalém estava em grande festa, comemorando a festa dos pães asmos, e nesta festa havia Páscoa, aquela festa em que eles comemoravam a libertação do povo judeu do domínio egípcio. Então havia uma festa ali. Jesus participou da primeira parte dessa festa, que foi o jantar pascal, onde comemoraram naquele jantar ali no cenáculo. Mas eu quero voltar com vocês um pouquinho para a quinta-feira à noite, depois de comemorarem a Páscoa. Jesus com seus 11 discípulos foram para o Getsêmani. 11 por quê? Porque Judas já tinha saído antes. E Jesus foi para o Getsêmani, que significa prensa, onde ele passou uma grande agonia no seu emocional. A Bíblia nos relata, e eu queria ler com vocês o que diz o evangelista Marcos. Ele diz o seguinte: que Jesus foi ali com seus discípulos, mas ele foi à frente orar sozinho e levou com ele, não sozinho, mas levou com ele Pedro, Tiago e João, e disse: fiquem aqui orando, e foi à frente orando. E por 3 vezes ele orou em grande agonia. Ele disse para os discípulos assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E ele orava da seguinte maneira: Abba, Pai, tudo é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E o evangelista Lucas nos diz que a agonia foi tanta que diz assim: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então vocês imaginem a grande agonia que Jesus sofreu. A maior luta emocional de Jesus foi ali poucos minutos antes dele ser entregue para a morte. E durante 3 vezes Jesus orou desta maneira: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E ele voltava, e os discípulos estavam dormindo. Ele voltava a orar e vinha de novo. Durante 3 vezes aconteceu a mesma coisa. E ele diz assim: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. E ele disse: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus estava indo com os discípulos para o Getsêmani, ele disse para Pedro que Pedro iria negá-lo. E Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, eu vou te negar. E Jesus disse: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes, Pedro. E aquilo causou uma grande tristeza. Depois disso, Jesus então, depois de orar 3 vezes, ele volta para os discípulos e disse: basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Logo em seguida, isto já era pouco depois da meia-noite, já entrando na sexta-feira, Judas chegou com muitos dos principais sacerdotes, dos principais líderes lá de Israel. E ele é preso porque Judas tinha uma senha com aqueles que queriam prender Jesus. A senha era um beijo. E Judas deu aquele beijo, na mesma hora Jesus foi preso. E daquela hora em diante, até o meio-dia, Jesus passou por 6 julgamentos, entre eles o Sinédrio, que eram 70 sacerdotes que junto ao sumo sacerdote
deliberava tudo sobre Israel. Jesus passou por Pilatos 2 vezes, que não achou culpa nenhuma em Jesus, e tentou libertá-lo. Durante essas etapas, Pedro negou a Jesus, e Pedro se entristeceu grandemente, porque na hora que Pedro negou pela 3ª vez, ele estava naquele lugar onde Jesus estava sendo julgado e estava sendo condenado falsamente por falsas testemunhas. Pedro encontrou o olhar de Jesus e foi uma grande tristeza para ele. Para ele, Pedro saiu dali. Então, durante todas essas etapas que Jesus passou por mais ou menos 12 horas ou menos de 12 horas, Jesus foi ferido, Jesus foi açoitado, Jesus foi cuspido, Jesus foi machucado, ele foi injuriado, ele foi acusado por falsas testemunhas, ele foi humilhado por uma multidão que preferiu que um criminoso fosse libertado. E ele ouviu a multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E neste momento, Pilatos decidiu então pela crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. A crucificação de Jesus aconteceu ao meio-dia. Daqui a pouco nós continuamos.